Deus seja sempre louvado. Amém. Rendo graças a Deus por Ele ter me conservado nessa graça santa até esse presente momento. Tem preparado um dos seus filhos para ser meu esposo e 3 filhos perfeitos com saúde. Rendo graças a Deus. E Deus tem preparado uma viagem para Mato Grosso do Sul, na cidade de Mundo Novo. E de lá eu trouxe as saudações para todos vós com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele tem nos guardado nas estradas e na permanência também. Nós fomos conhecer a nova moradia da minha filha, temporariamente. Ela se formou esse ano enfermeira. Irmãos, eu achei que ela não ia continuar nos estudos, porque eu falei para ela, quando você vê alguns quadros clínicos difíceis, você vai desistir. Eu tenho certeza, porque não é tão fácil. Mas, irmãos, cada um tem o seu dom, né? E eu vi que ela terminou a faculdade de enfermagem e ela tinha desejo de continuar com a medicina. Aqui em São Paulo, sem chance para o nosso bolso, é muito alto. E aí nós tivemos conhecimento, irmãos, que lá no Paraguai a medicina é bem mais em conta. E eu falei para o meu esposo, melhor uma parte, mas pior a outra. Como que ela vai ficar lá? Onde ela vai ficar? Né? Não conhece nada, nenhum lugar. Eu queria tanto que Deus preparasse um lar cristão, alguém que tivesse um cômodo, nem que fosse no fundo do quintal, para ela poder ficar. Um lar que fosse cristão, que pudesse olhar ela, né? Que tivesse um abrigo para ela. E Deus teve tanta misericórdia, escutou a conversa minha e do meu esposo e preparou uma serva de Deus. Eu comentando com ela sobre os estudos, ela já passou telefone do cooperador de jovens, da filha dele que faz as aulas lá na faculdade, já preparou também o local onde ela vai ficar, irmãos. Nós fomos lá conhecer. Depois fiquei sabendo que é a casa do cooperador, irmãos. O servo de Deus está bem enfermo e a irmã ficou tão contente que ela falou assim, nada é por um acaso. E ela ficou, meu Deus do céu, uma enfermeira aqui no nosso lar, vamos precisar muito de você. Então, percebi, irmãos, que ali vai ser um ajudando o outro. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Não tenho palavras para agradecer a Deus pela misericórdia que Ele está tendo conosco. E eu preciso muito das vossas orações para que ela venha conseguir a conquistar o desejo do coração dela. Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Também sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, a esperança de vida eterna que o Senhor oferece, se a Ele formos fiéis até o fim. Dou graças a Deus pelo ministério da música e a família a qual o Senhor também tem me dado. Dou graças a Deus que no início de dezembro eu teria que fazer uma prova de uma certificação para minha área de trabalho. E eu confesso que era muito conteúdo, era uma prova muito extensa, com muitos tópicos para estudar. E eu fiz um voto ao Senhor, que o Senhor fosse comigo, abrisse a minha mente, eu passasse naquela prova, eu engrandeceria o nome do Senhor. E naquele mesmo dia que eu fiz a prova, já saiu o resultado e eu fui aprovado pela misericórdia de Deus. Dou maior graças a Deus por quanto o Senhor concedeu o desejo do meu coração e da minha esposa, nos presenteou com uma filha. E tudo que envolve filho, o sentimento é muito maior para nós, né? Eu dou graças a Deus que nós temos uma playlist no carro, e essa playlist é uma playlist de só hinos de jovens menores. E aí sempre ficou tocando dentro do nosso carro, com a nossa filha dentro do carro. E logo que ela começou a falar bastante cedo. Um dia, nós saindo do carro, ela na sua cadeirinha, começou a tocar o 441 e ela começou a cantar o 441 até o final. Dou graças a Deus que mudou pro Brilha Mais e Mais. Ela cantou Brilha Mais e Mais inteiro. E os hinos foram continuando e minha filha foi cantando na simplicidade dela, nos erros de português dela. E eu vi o Senhor cumprindo o desejo do meu coração, porque ver a nosso filho
cantando os hinos e feliz por isso, não tem preço. Isso qualquer certificação que eu tire do trabalho, qualquer promoção, isso não se iguala a ver a minha filha cantando os hinos. E ela gosta, irmã. Hoje ela não pôde vir porque ela dormiu 6 horas da tarde. Mas quando eu falei, vamos tomar banho para ir no amém, ela já levantou, foi para o amém. Vamos para o amém, e ela foi se arrumar. E eu dou graças a Deus por isso. Sou grato a Deus pela esposa que o Senhor tem me dado, ela canta muito em casa, ela está em casa, ela está cantando o hino. E ela é um bom exemplo para minha filha também. Dou graças a Deus por isso, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se assim for firme e fiel até o fim, e também pela promessa do Espírito Santo, com essa joia permanece no meu coração até o presente momento. Irmandade, não era a minha intenção levantar para testemunhar, mas vim visitar alguns parentes aqui hoje no final de ano, e eu venho da cidade de Sumaré, e o Senhor colocou no nosso coração de visitar essa comum congregação. Há uns 23 anos atrás, mais ou menos, o Senhor preparou o meu casamento e confirmou o meu casamento nos bancos dessa congregação. E eu rendo graças a Deus, que eu fico muito emocionada, porque há quase 20 anos que eu não piso o pé aqui. Mas é porque o Senhor não preparou mesmo. Mas o Senhor trouxe grande desejo no meu coração de congregar, porque eu morava com a minha tia na época, aqui na Jaqueline, e buscando a palavra na época para casar com meu esposo, o Senhor falava assim: eu confirmo um casamento para uma moça que veio buscar confirmação do casamento, e eu vou te mandar para uma cidade que você não conhece, mas eu te abençoarei muito nessa cidade e vou te dar 2 frutos, e esses frutos darão frutos, porque a árvore boa não dá fruto ruim. E eu já vinha buscando a palavra a respeito da confirmação do meu casamento, mas aquela palavra entrou como uma flecha dentro do meu coração. O meu esposo, ele era de Nova Odessa, e eu aqui, e o Senhor preparou o nosso casamento, e eu fui para a cidade de Sumaré. E lá o Senhor nos abençoou pela sua graça e misericórdia, não por merecimento, que a gente não tem, mas o Senhor cumpriu a sua palavra, nos deu 2 frutos, que pela graça de Deus está a mais velha e primogênita com 21 anos de idade, e o mais novo com 19 anos de idade, é músico na casa do Senhor, é auxiliar. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, não temos merecimento algum, eu posso falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não trouxe, irmandade, saudação da minha comum congregação no Jardim Macarenco, mas eu gostaria de levar ao meu retornar com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Calma aí, irmão. Deixa eu vou ajudar você. Você é muito grandona. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela viagem que Deus preparou de Minas Gerais até São Paulo. Eu levo saudação para saudar minha comum, Barro Branco, passando a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. É fácil assim? Não é fácil? Não é fácil? É fácil, não é? Tem tanta gente que acha que é difícil. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela vida eterna que o Senhor me considerasse, a Ele eu for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo esposo, pelo lar de paz. Agradeço a Deus por esse ano que o Senhor nos guardou, nos trouxe até aqui. E eu tenho feito vários votos na presença do Senhor por alguns irmãos que a gente tem visitado, estão enfermos, outros em situações difíceis.
Eu glorifico a Deus também que eu fiz um voto a favor da minha irmã. Estava passando por uma situação bem difícil. Ela foi embora para a Europa e a saudade bateu, ela teve crise de ansiedade. Nós choramos muito nos pés do Senhor, porque a gente está longe, a aflição quis tomar nossa alma, mas eu glorifico a Deus de todo o meu coração nesta noite, que num momento muito difícil, querida Irmandade, muito difícil, nós oramos com ela, eu e a minha família. Eu glorifico muito ao Senhor, porque Ele não tem considerado as nossas imperfeições. E naquela mesma semana o Senhor deu um sinal para nós que estava com ela ali também e amenizou aquela situação. Então eu glorifico a Deus também pelo esposo, que tem sido um companheiro na minha vida, tem me ajudado, tem nos ajudado a trilhar esse caminho. Também pela minha família, glorifico muito a Deus pela minha família, pela nossa união. Ali um tem a dor do outro. Louvado seja Deus por isso, pela querida Irmandade. Agradeço a Deus pelo amor, pelo carinho dessa Irmandade e por todo o bem que Deus tem feito a favor da minha vida e da minha família e de todos. Glorifico a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e a promessa da vida eterna. Agradeço a Deus pela família que Deus tem me preparado, pela força que tem dado para nós esses anos todos. Também agradeço a Deus essa noite, como meu filho testificou, ele tinha uma prova bastante difícil para fazer, e eu vi o tremendo esforço dele. Estudava muito, muito mesmo, e eu fiz um voto ao Senhor. Se o Senhor fosse com ele, eu levantaria e pagaria um voto. Então eu estou pagando o meu voto. Também agradeço a Deus que neste ano o Senhor também cumpriu o desejo do meu coração, que eu tinha grande desejo de finalizar um curso superior. O Senhor foi comigo e eu terminei a faculdade esse ano por imensa misericórdia de Deus. Também agradeço a Deus pelas noras que Deus tem me preparado, são filhas para mim. E também esse ano a Grazi, ela tinha um mestrado para finalizar e ela vinha também numa luta bastante grande de vários anos, uma pesquisa muito, muito difícil, e pela misericórdia de Deus também, esse ano ela defendeu o mestrado dela e foi tudo em paz. Ela também finalizou, ela venceu também. Então eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pelos netos, muito mesmo. Eu sou grata a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus, se é que eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pela esposa, pela filha que o Senhor nos tem dado, a alegria do nosso lar, irmãos. Ao sair lá da nossa cidade, fazenda Barro Branco, no estado de Minas Gerais, e de outros lugares, vos trago e desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, o Senhor colocou no nosso coração de contar uma obra que o Senhor fez conosco ali. Quando nós mudamos para lá, já tem praticamente 10 anos que nós estamos lá, nós iniciamos o trabalho na parte da música naquele lugar, e tinha um moço dado a bebida, irmãos. Ele bebia demais, ficava 3, 4 dias fora de casa, desaparecido, dormindo pelas matas, pelas estradas. E um dia, ele passando em frente à igreja, o meu saudoso sogro me chamou: Rodrigo, vamos lá falar com ele. Conversamos com ele e falou: filho, vem congregar, né? Fica aqui com a gente. O Senhor já recolheu sua mãe, ela era nossa irmã na graça. E ali, irmãos, nós fomos conversando com ele algumas vezes, e teve um dia que meu sogro falou para mim que ele tinha desejo de tocar clarinete. E na próxima vez que eu encontrei com ele, eu falei: filho, vamos lá aprender a música, eu te ensino. Ele falou: qualquer dia eu vou lá, eu apareço lá. E passou, irmãos, umas 2 semanas, a nossa aula de música lá é na quarta-feira, às 7h30 ele chegou.
Mas ele estava muito ruim, irmãos, estava muito bêbado, um cheiro muito forte. Coloquei ele do meu lado, abri o MTS, fui passando alguma coisa para ele, entendeu? Ele entendia, levantou, foi embora. Falou, quarta-feira que vem, 7h30, eu te espero aqui. E aí, irmãos, passou umas 2, 3 semanas, ele apareceu de novo, da mesma situação. Eu lembrei da aula hoje, eu vim. Eu falei, Deus abençoe, na quarta-feira que vem você volta. E ali, irmãos, eu comecei a orar, falei, Senhor, a necessidade de música aqui é muito grande. Estava tocando só eu e meu cunhado, e 2 organistas. A necessidade de música muito grande. Eu falei, Senhor, toma um caminho, o que eu faço? E ali, irmãos, o Senhor me deu a luz de conversar com ele. E na próxima hora ele chegou, ele estava sóbrio. Ele não bebeu. Eu falei assim, faz o seguinte, filho, você quer aprender a música, não quer? Eu quero te ensinar. Então você bebe segunda, bebe terça, na quarta você não bebe. Você vem na aula sóbrio. Você bebe quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta você não bebe. E ali, irmãos, ele começou a fazer isso. Toda quarta-feira ele chegava sóbrio para a aula. E ali, irmãos, passou mais umas 3, 4 semanas, eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor falou para mim assim, ele vai ser músico só de aula ou ele vai tocar no culto? Aí chegou na próxima aula, eu falei, filho, você vai tocar nos cultos, então eu preciso que você venha congregar domingo. Então você bebe segunda, terça, quarta, não, porque tem aula. Você bebe quinta, sexta, sábado e domingo, você não bebe porque você tem que vir no culto. Ali, irmãos, na quarta-feira, domingo, ele chegou lá na igreja, o primeiro culto dele, congregou com a gente, acabou o culto, irmãos. O amor que o Senhor colocou no coração dessa irmandade. Se reuniram lá, irmãos, arrumaram terno, camisa, gravata, sapato, cinto, meia. Ele já saiu do culto com toda a roupa para ele poder voltar no próximo culto. Chegou na próxima aula, sóbrio, fez a aula, ficou assim mais uns 2 meses. Eu falei, agora, Senhor, tem culto quinta-feira. Cheguei para ele, filho, você bebe segunda, terça, quarta, você não bebe que você vem para a aula. Não bebe na quinta, que você vai vir para a aula. Sexta, sábado, domingo, você não bebe que você vem para a aula. E assim, irmãos, ele foi indo. Passou mais alguns dias, o Senhor falou, tem culto numa salinha aqui do lado na sexta-feira. Falei com ele, você bebe segunda, bebe terça, quarta não, quinta não, sexta não, sábado você bebe, domingo não. Irmãos, para resumir, pediu o batismo, foi confirmado, o Senhor chamou nessa graça. Fez o teste para ensaio, para reunião de jovens, para culto. É um dos músicos que está lá todos os cultos, irmãos. Ele tem uma irmã que mora a mais ou menos uns 40 quilômetros da casa dele. Ele coloca o terno, o instrumento, o inário, a Bíblia na mochila, sobe a Serra da Mantiqueira lá, 20 quilômetros de estado de terra para ele chegar na pista. Ele vai a pé. Ele pega a carona, vai lá visitar a irmã dele. E a última vez que ele ficou lá, irmãos, ele ficou 20 dias lá. Quando ele voltou, ele falou, Rodrigo, eu congreguei todos os dias. Toquei sozinho praticamente todas as igrejas que eu fui. Era culto, era visita, era culto de evangelização, toquei no batismo. Nós estamos dizendo que Deus é bom. Peço que os irmãos orem a Deus por nós. Irmãos, muita necessidade. Em 2017, os irmãos pediram para nós darmos uma assistência numa congregação. Fica a 54 quilômetros de casa. Uma estrada bem difícil, bem perigosa. E a primeira vez que nós fomos lá, irmãos, após o culto, fui conversar com o cooperador. Em 2017, irmãos, o Inário 5 teve início em 2013. O irmão me disse que em 2017 ele só cantava alguns hinos do Inário 5. Eles só sabiam cantar o 1, 44, 36, 232 e o 260. Não tem música, irmãos, não tem organista. E ali, irmãos, o Senhor começou a fazer uma obra muito bonita, porque eu ainda perguntei para irmãos, quando chama o hino, como que faz? Ele falou, irmãos, aqui quem puxa é eu e a minha esposa. Eu falei, e se o irmão não souber o hino? Ele falou assim, a gente chama outro. Eu falei, mas irmão, no culto, se chamar um hino, não souber cantar, chama outro, chama outro. Irmãos, aquilo me rasgou o peito. Eu saí de lá, irmãos, eu voltei os 54 quilômetros chorando. Cheguei em casa, mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, o que eu faço? Me ajuda em oração. E o Senhor colocou a luz no nosso coração, irmãos. Começamos com o ministério, lá tinha tido um ensaio só, na abertura da congregação há 15 anos atrás. Conversamos com os irmãos, não pode fazer um ensaio lá. E ali, irmãos, tinha uma família que tinha um jovem, e assim que nós começamos a ir lá, ele já se interessou em estudar música. E assim, irmãos, marcamos um ensaio, e lá tem um ensaio uma vez por ano só. E começamos a anunciar o ensaio nas cidades em volta, para a gente trazer o máximo de número de músicos e irmandade possível. E Deus deu a luz, irmãos, de convidar a irmandade. E o Senhor falou assim, os jovens, convida os seus amigos de escola, é um dia diferente, é um dia de festa.
É um dia que vai ter música, depois vai ter o culto, e Deus dava de explicar assim para eles. E esse jovem, irmãos, ele convidou os amigos dele, lá da escola, ele já estava aprendendo a flauta, e eles foram no ensaio e ficaram maravilhados, irmãos. E deles, o Senhor já chamou 2 para essa graça. Hoje tem esse menino da flauta que toca, tem mais 2 violinos aprendendo, um trompete, um bombardino e 2 irmãs fazendo aula para música. Então, irmãos, agora todos os cultos já tem música naquela casa de oração também. Quando ele não pode, ele me liga: Rodrigo, eu não vou. Tem como você vir? Tem como pedir para algum músico vir tocar para a gente? E nós estamos dizendo que Deus é bom na nossa vida. Dou graças a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna que o Senhor me oferece. Eu for fiel ao fim da minha jornada. Irmandade, me levanto perante a Deus, segundo a Irmandade, né? Que aqui há muitos anos, né? Era minha comum também, né? E aqui eu morava na Jaqueline, aqui era minha comum. E muitas Irmandades aqui me conhecem, né? Mas faz um tempo que eu não congrego aqui, né? Por motivo de trabalho e muitas coisas, né? Às vezes não dá, né? Para nós congregar assim nas congregações, assim. Então, Irmandade, eu agradeço a Deus porque o Senhor tem tirado nós daqui ali para Sapopemba, né? E o Senhor tem nos abençoado lá, muito provado, mas o Senhor tem nos dado vitória, né? E como esse ano foi um ano de muita tribulação na nossa vida, né? Eu tenho um pequeno comérciozinho, a luta vem grande desde a pandemia, mas o Senhor vem nos dando vitória, né? E agradeço a Deus, né, por tudo que eu passei, mas eu estou de pé nessa graça. Nada me separará do amor de Cristo Jesus, né? Que muitas Irmandades sabem, né, que eu venho de uma família católica, né? Minha mãe já dorme no Senhor, que também era serva de Deus. O Senhor fez obra com ela aqui em São Paulo, né? Mas já dorme no Senhor. O meu pai não conheceu essa graça e o Senhor me preparou um servo de Deus que não era filho, era nascido na graça, mas não era batizado. E o Senhor preparou o meu casamento com ele. Depois de 3 anos o Senhor chamou eu e ele. Ele já vem de uma família cristã e o Senhor chamou muito da minha família, né? E uns já dormem no Senhor e outros permanecem firmes no Senhor. E aqui eu estou agradecendo, Irmandade, essa jovem que testemunhou, ela é a minha sobrinha e essa vitória dela veio da mocidade aqui da Vila Opina. Né? Ela veio morar comigo, né, na época, e a mocidade aqui abraçou ela. O Senhor preparou o casamento dela com esse jovem de Sumaré, músico do Senhor, né? E um jovem muito abençoado por Deus, né? E o Senhor preparou um casal de filho para ela, como ela testemunhou. Mas uma coisa que ela não sabe, que hoje eu vou falar para as Irmandades. O meu desejo era que meu filho fosse um advogado na terra. E eu falava para meu filho, eu queria tanto que na minha família tivesse um advogado. Eu não sei porque eu tinha esse sonho, mas o meu filho se tornou um militar, né? Ele não quis ser advogado. E aí, né, eu falei: Senhor, eu nunca vou ter um advogado na minha família. Mas o Senhor disse: você vai ter, não é um, você vai ter 2 advogados na sua família. O Senhor preparou essa jovem, fez o casamento dela, o Senhor tem abençoado muito grande esse casal. O esposo dela se tornou um advogado e ela se tornou uma advogada. O Senhor me deu isso, Deus. O Senhor cumpriu esse desejo de uma jovem que vem as Irmandades que sabem a história dessa jovem. Ela foi para Sumaré, ela lutou e é uma advogada, Irmandade, reconhecida pela OB, e ela me deu esse presente sem ela saber que esse era o meu sonho. E eu não tenho palavra para agradecer a Deus pela vitória que Deus me deu e a vitória que deu para ela. Eu agradeço a Deus por tudo, estou contente aqui, revendo essas Irmandades, né?
que aqui essas irmandades é muito amorosa da Vila Alpina, muito amorosa. E eu estou retornando hoje aqui, né, visitando essas irmandades, agradecendo a Deus por tudo, né, e revendo as irmandades, dizendo que eu estou contente, né, de hoje estar testemunhando aqui, louvando e agradecendo a Deus, né, e voltando aqui hoje mais uma vez. Oh, meu irmão. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade, e que Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos deu a graça de congregar ontem no Jardim Amália, em Campo Limpo. Fiz-me portador para saudar a todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Também, irmãos, nós recebemos aqui online um agradecimento a Deus. São nossos irmãos e irmãs que sempre participam às vezes do culto, às vezes não, né? Participam às vezes do culto, né? Dos links. E no momento está aqui dizendo que agradece a Deus, pois num momento muito difícil Deus mandou uma palavra que mostrava que o Senhor apareceria na vida. Depois desses dias aí, irmão, tá assim, meu esposo foi fazer um depósito e avistou 2 diáconos. Deus fez sentir para ele de dar todo o dinheiro que tinha na obra de Deus. 3 dias depois, apareceu um depósito na conta dele sem identificação, com 65 vezes o valor que o Senhor pediu a ele. É de São Joaquim da Barra. Não sei se foi irmão ou irmã, mas passo aqui para a Irmandade que Deus está ouvindo as nossas orações. Também tem os irmãos de Rolândia agradecendo a Deus por também estar congregando hoje conosco. Também aqui de Ipiranga, não disse irmão ou irmã, agradecendo a Deus também por ter aberto uma porta e tem dado melhora também de saúde para eles. É Deus continuando trabalhando entre nós, irmãos. Nosso irmão Otávio, tanto quanto os outros irmãos aqui, foi viajar, né, irmãos? Com a família, então foi estar junto com a família, pede também para justificar a ausência dele. A nossa irmã Dazir, estivemos hoje naquele hospital fazendo uma unção, roga as nossas orações também, ela aguarda o movimento do Senhor também, libertação para ela. Vamos orar a Deus por aquela nossa irmã, que sempre foi fiel ao Senhor, à fé, está aguardando também uma obra da parte de Deus. Glória a Deus. Vamos cantar outro hino, irmãos. Hino número 7. Louvado seja Deus.